E aí foi uma certa discussão boa, no sentido de que, bom, é Dia das Mães e era a minha vez de falar, e eu falei, bom, vou fazer o quê, né? Eu acho que você devia falar. Aí a Catarina chegou uma hora e falou assim, lê esse livro aqui, e me deu o último capítulo desse livro, que fala justamente sobre Maria. Aí eu falei assim, é meio comprido, mas eu resolvi fazer assim mesmo. Que o texto lindo, e a verdade é que a gente tem na Maria, nossa Mãe Santíssima, mas de uma certa maneira a gente desconhece um pouco a história mesmo dela, né? Mãe de Jesus, casada com José, Virgem Maria, mas de uma certa maneira não sabe como foi o caminhar dela ao longo da vida de Jesus, mas e principalmente depois, que é do que se refere esse livro, esse trecho que eu vou ler para vocês. Então ela vivenciando justamente a morte de Jesus na crucificação e depois o que se passou por ela nos anos vindouros. Então, são algumas páginas que eu vou tentar ler. Se eu ficar emocionado, que eu já fiquei, vocês me perdoem, mas a gente... Eu vou cortar a sua emoção. Só para te falar uma coisa, eu ia desligar o ar, desliguei o... O João está desligado. Mas não liga então, esse controle é do projetor. Não liga esse ar. Tá ar. vendo? Olha aqui. Agora sim vem. Que vem dentro aqui. Eu não fui com uma certeza, assim, ó. Aí eu olhei pra ela. Desculpa, a gente tá sem ar? Eu desliguei o ar para ficar menos barulho. Não, mas aí a gente vai mofar. Não, mas acho que lá pode ligar de lá novo. de trás. Lá de trás pode ir. Tá. Bom, aí no final, eu comprei esse livro para minha mãe, acho que uns 2 anos atrás. Depois de 1 ano que eu dei para ela, eu vi que ela não tinha lido uma única página. Aí eu falei, quer saber, vou pegar o livro de volta e vou doar no Psique, porque eu já li esse livro. Minha primeira palestra no Psique, só a Catarina fazia as palestras, chegou pelas tantas, bom, você precisa fazer também. Aí eu, caramba, e agora, né? Enfim, aí a gente vai perdendo a vergonha ao longo do tempo. Mas esse aqui foi a primeira palestra que eu dei, e é um livro espetacular. Então, como hoje eu estou voltando para falar de Maria, eu resolvi tungar o livro da minha mãe de novo, já que ela não leu nenhuma página. Então é isso. Então depois eu vou sortear esse livro. Então, na realidade é o seguinte, eu passei todo o texto para ir. Não sei se vocês querem acompanhar ou se vai ficar muito corrido. Enfim, como vocês quiserem. Né? Então diz o seguinte. Dá para ver? Tá aí? Dá? Dá para ver? Isso é só assim para ficar na câmera. Tá na câmera aí? Tá. Tá? Vamos lá. Então diz o seguinte. Maria, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia impressão dolorosa e permanente. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das deslealdades e traições humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado em sonho. A amizade de Isabel, sua prima, e mãe de João Batista, primo de Jesus, que batizaram o próprio Jesus nas águas cristalinas do Rio Jordão. As profecias do velho Simão, que previu o padecimento do recém-nascido Messias de forma dolorosa, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida, da vida de Maria. Naquele instante supremo, também revia a manjedoura, local do nascimento de seu filho. Na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Por meio do véu espesso das lágrimas,
repassou por uma a uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o abalo interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não via crescer, não ouvira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, que só tinha uma única fonte para beber água em Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, em que a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu, com que enlevo recebia os hóspedes inesperados, que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que, um dia, a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misrep. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando, na realidade, pelo futuro de seu adorável filho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos destinos haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava afirmação de sincera humildade. Não, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar, em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, o evangelista, o discípulo de Jesus, que, vencendo a covardia e o temor em que haviam mergulhado os demais companheiros, estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se aquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente,
revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho amado, exclamou a mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como que quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a perfeita comunhão de Deus com Deus, replicou com significativo movimento nos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade hesitante. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali as preces silenciosas, até que o Mestre, desfalecido, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação com que se dispersaram por lugares diferentes, para a difusão da Boa Nova, após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para a Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças, com minúcias somente conhecidas do amor, e lhe alimentavam a seiva da vida. A esse tempo, o filho de Zebedeu, João, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E João lhe contou a sua nova vida. Instalar-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor e, no íntimo, guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões do amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre, ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório
que é um local alto, onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e do altar imponente da natureza, se reuniram ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciaram uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente ao oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam com novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia, no pobre santuário doméstico, aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, lhe beijou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar na atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente ocorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o amor amoroso, o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, tranquilizavam o pensamento obscuro dos mais abatidos e entristecidos. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante.
surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem por nenhum instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as gentilezas da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Repentinamente, recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência às ordens superiores mais injustas, escravizavam-se os seguidores do Cristo. Destruíam-se-lhes os lares. Mediam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos que, em poucos minutos, a lua plena participava, igualmente, desse concerto de harmonia e de luz. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado. Como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar. Impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia, o peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa? Com bálsamos tão doçorosos, nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos, que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeciam de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo estendeu as mãos generosas e lhe falou, com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada pela comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração,
bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. Ele, levantando-a, cercado de um halo luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo com que se paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegaram os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada mais santíssima. Maria já não falava. Você está me ajudando. Numa inovidável expressão de serenidade. Por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não via mais seu filho bem-amado, que certamente a esperaria, com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré. Que maravilhosa beleza! Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde, que é um instrumento de cordas. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à própria humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, barulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração. E já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que se lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços.
penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados exprimiram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes, nos espíritos abatidos, uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos recantos ocultos do mundo. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos recantos ocultos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, assim como nós, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a sua suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Que este planeta e todas as formas de vida, e obviamente eu escrevi isso, que este planeta e todas as suas formas de vida sejam cobertos pelo véu de amor da Mãe Santíssima. As mães deste Brasil, e principalmente as que aqui se encontram, recebam bênçãos iluminadas para seguirem firmes em seus caminhos de redenção e amor. Calma, senta aqui. Muito profundo, né? Como que a gente fala depois de ouvir
essa história, né? Mas a proposta da leitura dessa mensagem é a gente resgatar a essência do amor. Porque ao longo de milênios, essa essência tem sido deturpada, transformada, comercializada, tem sido, às vezes, mistificada. E quando a gente vê o relato da vida de Maria e a mensagem que Jesus passa para sua mãe é: ama. E aí a gente está no Dia das Mães e a gente só fala de dar presente, de comércio, tantos relacionamentos entre mães e filhos difíceis, desafiadores, cada um com a sua dose de dor, sofrimento. Eu desconheço qualquer relacionamento de mãe e filho que seja pacífico. Vocês conhecem algum? Conhecem? Não? Todo relacionamento de mãe e filho é cheio de atritos, porque ao contrário, nós não somos como Jesus, né? Nós não somos aquele cordeirinho manso que veio ao mundo, e também não somos como Nossa Senhora, né? Essa renúncia, essa resignação de ver seu filho que doou tanto e foi crucificado, e oferecer para aqueles que crucificaram seu filho o quê? O amor. Gente, isso é muito difícil. É muito difícil. Mas esses momentos em que nós na Terra começamos a pensar, a vibrar, e é Dia das Mães, a gente atrai e abre um campo. Quando a gente abre esse campo, aumenta a possibilidade da espiritualidade interceder por nós. Então agora nós vamos aproveitar que está todo mundo de alguma forma se conectando a essa energia do Dia das Mães, para a gente fazer uma meditação de amor, para ajudar a fortalecer ou curar nossas relações com nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos amigos, nossos parentes, nosso trabalho. A ideia é a gente tentar um pouquinho experimentar esse amor que Nossa Senhora derrama até hoje por nós. E eu tenho certeza que ela já está presente. Sabe por quê? A gente trata a espiritualidade como se fosse assim: eu sou um espírito imperfeito, eu estou aqui. A espiritualidade de luz está bem longe. Eles nunca vão olhar pela gente, né? Porque a gente tem mais o que fazer. Mas vejam, nessa passagem daqui, vocês pegaram que Maria, ela fica na Terra, ela não vai para outros mundos. Ela volta e fala: não, eu quero ficar aqui. Eu quero ser realmente mãe de todos esses. Eu quero realmente colocar no colo e ajudar a curar a ferida de todo mundo que está nesse momento chorando, se sentindo inseguro, sozinho, desamparado. Eu quero estar aqui com eles. Eu quero estar nas zonas de maior sofrimento para dizer: vocês são amados. E quando vocês estiverem vivendo o maior momento de dor e sofrimento, cantem. Cantem. Alegrem-se. Porque vocês são amados. Então, Rick, a música. Eu vou pedir para o Ricardo colocar uma música. Eu vou interromper agora o nosso vídeo para quem está em casa.
para que a gente faça essa meditação. Vai ser agora só com quem está presente.